Glória a Deus. Aleluia. Oh, minha querida Ana, a mãe do Ed foi a primeira a entrar. Seja bem-vinda. Tilita, Deus abençoe aí, seja bem-vinda, no nome de Jesus. Karina já chegou aí, o 12 da pastora Ju. Juan, meu 12. A paz, queridos, tudo bem? Deus abençoe. Estamos começando aqui mais um culto ao nosso Deus. Culto de adoração ao nosso... Amém, perdão, queridos. Culto de adoração ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador Jesus. Deus abençoe por estarmos aqui juntos, reunidos no nome de Jesus. E é isso. Aí está com o ring light. Glória a Deus, Deus abençoe. Fê, tá chegando aí, Karina. Jerusa já chegou, sempre aí na nossa live. Deus abençoe, Jerusa. Regiane, Deus abençoe você. O Papai Nivaldo, Sandra, creio que estão todos aí. Lourdes, santo é Deus. Deus abençoe. Maria Gilda, minha sogrinha, tá aqui na área. Inclusive tá aqui na minha casa. Glória a Deus. Irmã Laura, sejam bem-vindas. Deus abençoe o Wilson. A paz, queridos. Deus abençoe, irmã Laura. Saudade, minha querida irmã. Wilson, Deus abençoe você, meu querido. Meu amado irmão, Deus abençoe. Gente, como é que tá aí? Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo o somzinho aí de fundo? Dá pra ouvir? Tá topzera? É... Glória a Deus. Isso aí, Sônia. Seja bem-vinda, minha querida Sônia. Deus abençoe você e sua casa. Glória a Deus. E aí, Juan. Deus abençoe. Tô falando com você, meu querido. Você não me responde mais as minhas mensagens. Fica aqui desesperado pela sua atenção. Glória a Deus. É correria, né, querido? Eu sei. Amados, é muito bom estarmos aqui reunidos no nome de Jesus. Chama aí meus queridos irmãos. Chama aí meus amigos. Clica aqui no aviãozinho aqui, ó, vai chamando aí toda a galera aí da LVV Church para estarmos juntos aí, externando um pouco da palavra de Deus, aprendendo mais e mais de Deus, nos aprofundando, né, naquilo que Deus tem para nós. Amém? Muito bom estarmos juntos. Glória a Deus, Jenny, seja bem-vinda, minha querida Jenny. Deus abençoe, viu, você, toda a sua casa, seu pai, sua mãe, seu irmão, toda a sua família. Deus abençoe a vocês, né, queridos? Nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Jerusa. Nosso Deus, Ele não falha. Amém. Nosso Deus, Ele é presente em todo tempo. Ele está conosco em todos os momentos. É muito bom estarmos juntos em comunhão. Zana, seja bem-vinda, minha cunhada querida. Deus abençoe você aí. Chama os gêmeos aí. Chama o Matheus, Gabriel, cadê? A Cíntia. Eunice, a paz, querida. Sejam bem-vindos. Vamos chegando, gente. Chame todos os irmãos aí. Adelaide, a paz, Adelaide. Deus abençoe. A Daniele, cabeleireira. Deus abençoe, Dani. Sua vida, seu negócio, sua casa, né? Abençoa toda a sua família aí. Deus abençoe, tá? Ruberval, meu querido Ruberval. Deus abençoe, Ruberval. Meu querido irmão, a coluna da LVV Church. E é isso, Amélia. Deus abençoe, Amélia. Saudade de você, Amélia, do Jair, do Kaique. Vocês todos aí, vocês são umas bênçãos na minha vida, viu? Deus abençoe. Pri, te amo, viu, Pri? Deus abençoe. Deus abençoe você, toda a sua casa. Pri, bom te ver por aqui. Matamos um pouco a saudade de domingo, né? Mas logo estaremos juntos aí. Os nossos cultos vão voltar ao normal no nome de Jesus. Amém? É isso aí. Vamos chegando, gente. Deus abençoe. O Senhor é conosco. O amor de Deus nos une aqui nessa live, né? A essência do amor de Deus que flui em cada coração, que flui entre nós, que flui no meio do seu povo, né? Que nos conecta a Deus. Estamos linkados pelo amor de Cristo Jesus. Ele está conosco em todo o tempo, né? Ainda que separados, nós estamos juntos em Cristo Jesus. Pela aliança, né, que nós temos através do sangue de Cristo Jesus, nós temos esse compromisso, né, com o nosso Deus, de adorá-lo, de servir, de estar sempre em oração, falando com o nosso Deus, clamando, né, pelos nossos irmãos, clamando pela nossa família. Então é importante nós estarmos juntos em oração.
né, dedicados a Deus, crendo no seu poder, que é infinito, né? Deus, nosso Deus, Ele não falha. Amém? Queridos, chamem aí. Cadê meus 12? Meus 12 tá aqui? Cadê os meus 12? Cadê meus líderes, os grupos missionários? Cadê vocês? A diretoria já tá chegando aí, que bênção. Glória a Deus, queridos. É muito bom estarmos juntos. Nós já voltamos com os nossos cultos presenciais, né, de domingo. Nós estamos lá na LVV Church, né, todos os domingos às 9 horas da manhã, o primeiro culto da manhã, e também às 18 horas, né, da noite. Então você que quer ir, você que quer participar presencialmente, né, você quer estar junto conosco, cultuando ao nosso Deus, né, dê seu nome para o seu líder, né, manda seu nome aí para a sua liderança, né, para que domingo a gente esteja todos juntos adorando ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Amém? Queridos, é isso. Eu quero orar para começar aqui, né? Eu quero orar por você, pela sua vida, né? Eu quero agradecer aí o Anderson, não sei se ele está online, ele me deu esse presente aqui, olha que bem. Você está vendo aí no meu óculos? Ó? É o ring light, né, Juan? Se não for, ó, mancada, hein? É um negocinho que segura o celular. Um pedestal com luzinha que segura o celular. Ring light. Deus abençoe, Anderson, sua vida. Deus abençoe grandemente, viu? Queridos, vamos orar, começar nosso culto de adoração ao nosso Deus e lermos um pouco a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, novamente, porque nós cremos em Ti, Pai, cremos na Tua palavra. Sabemos o poder que nela opera, Deus. Eu te agradeço pelo simples fato, Pai, de estarmos reunidos no Teu nome, Senhor. Pelo privilégio, Senhor Deus, do ar que entra em nossos pulmões, pela vida que o Senhor nos deu, Pai. Senhor Jesus, pelo Teu amor que é derramado todos os dias sobre nós, Pai, pelas Suas misericórdias, pela Tua graça, Senhor Jesus. Pai, eu oro por cada membro da LVV Church, por cada um que me assiste, por cada um que está aqui, Pai, online. Que o Senhor possa derramar, Senhor Deus, um manancial de bênção agora em cada coração, Senhor Jesus. Enche-nos, Pai, com a Tua graça, com o Teu Espírito, com o Teu poder, Pai. Nos dê ousadia, Senhor Jesus, para falar de Ti, Pai, em todas as situações, para proclamar o Teu Evangelho, Pai, Deus, a Tua palavra libertadora, que esteja afiada, Pai, nos nossos lábios, Senhor Jesus, que esteja, Pai, Deus, nos nossos corações, que esteja escrita, Pai, Deus, em cada coração, Pai Deus, perpetuamente, Pai, porque é palavra que salva, palavra que liberta, Pai, palavra que traz vida, palavra que traz, Pai Deus, a nossa comunhão, Senhor Deus, o amor que nós temos em Ti. Eu te louvo, Pai, mais uma oportunidade de estarmos aqui e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? É isso aí, gente, vamos chamar os irmãos da igreja. Cadê os irmãos da igreja? Cadê os meus queridos irmãos, a minha liderança? Amados, eu quero tratar um pouquinho aqui da palavra de Deus, amém? Para nós essa noite, que Deus tem para nós aí essa noite. E eu quero que os irmãos abram comigo lá em Gênesis, capítulo 3, do 1, nós vamos ler do 1 ao 15, amém? Gênesis 3, é facinho para você achar, é lá no comecinho da Bíblia, amém? Irmã Hilda, Deus abençoe você, Roberto Salerno, Solange, minha cunhada, um beijão pra você, pro Moacir, amo vocês. Ed Lira, Paloma, toda a galera chegando aí, Deus abençoe. Isabel, seja muito bem-vinda, Deus abençoe você. Manda um abração pro Du, pra toda a sua casa, sua família, Deus abençoe. Amém, queridos? Gênesis, capítulo 3. Amém? Podemos ler? Nós vamos ler aqui a respeito da tentação de Eva e a queda do homem. Amém? E vamos ler e abrir o nosso coração para tudo aquilo que Deus tem para nós essa noite. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher:
certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém, queridos? Amados, aqui nessa passagem aqui que nós lemos, acabamos de ler aqui, foi o momento ali, né, que houve o rompimento da comunhão de Deus e o homem por causa do pecado. Foi o pecado de Adão, o pecado de Eva, né, que desobedeceram ali algo. O Senhor só pediu isso para eles. Note que foi a única coisa que Deus pediu a Adão e a Eva, para não comer, né? Ordenou para não comer o fruto da árvore no meio do jardim. E, queridos, é até algo assim, né, de se pensar que o homem, ele cometeu o primeiro pecado porque ele queria ser igual a Deus, sendo que ele já era igual a Deus. Porque no começo, quando Deus ele cria Adão, a Bíblia diz que ele olha lá, né, para Jesus, para o Espírito Santo. Ah, mas Jesus já estava lá em Gênesis? Sim. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo é Jesus, né? João 1 diz isso. Então, queridos, ali Deus olhou para Jesus, para o Espírito Santo, eu creio, e eles falam: vamos fazer o homem à nossa imagem. E assim Deus criou o homem, né? Criou o homem, e não é só o homem que tem a imagem e semelhança de Deus. É porque note que antes de Deus criar Eva, Deus ele fala: façamos o homem à nossa imagem. Então Deus o criou, macho e fêmea o criou o homem, já criou a mulher ali dentro do homem, a qual dele foi retirado, porque é carne da sua carne. Então o homem e a mulher, eles são semelhança do Altíssimo Deus. E ali Satanás, ele entra ali no jardim através da serpente, e ali ele sugere a Eva: Deus disse para vocês não comer todos os frutos aqui desse jardim. Aí Eva diz: não, apenas um, a gente não pode comer. Apenas o fruto que está lá no meio do jardim. Então Satanás sugere a ela comer, porque Deus tinha falado para eles: se vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. E Satanás sugeriu, dizendo: ei,
certamente vocês não morrerão. Vocês serão como Deus. Vocês serão igual a eles, sabendo todas as coisas, sabendo o bem e o mal. E ali, a ironia é que o homem pecou para querer ser igual a Deus, sendo que ele já era igual a Deus, porque Deus assim o criou, sua imagem e a sua semelhança. Mas Satanás, ele sempre faz isso. Satanás, ele sempre vem com uma sugestão para que você desagrade a Deus, para que você desobedeça a voz de Deus. Eu fico imaginando depois do rompimento do pecado, quando Adão ele é expulso do paraíso. A Bíblia diz que Deus ele habitava com o homem, ele andava com o homem pelo jardim. Na viração de todos os dias, o Senhor caminhava com eles e conversava. E ali houve um rompimento por causa do pecado. Você imagina ali Adão depois, se lembrando dos dias que ele andava com Deus, que ele caminhava pelo jardim com o nosso Deus. Eu imagino a saudade que ele tinha desses momentos com Deus. Mas por causa do pecado, houve essa separação. Queridos, o problema hoje em dia, ali depois Adão ele começa a prestar o sacrifício a Deus, porque depois do pecado teve que haver um derramamento de sangue. Foi quando Deus lhe dá as roupas, porque eles estavam nus, e ali houve o primeiro derramamento de sangue animal. Houve o primeiro sacrifício por causa do pecado. E assim foi. Por todos os anos, né, os profetas, os sacerdotes precisavam derramar o sangue de um cordeiro, né, de uma ovelha, para que houvesse ali a limpeza dos pecados. O derramamento do sangue representava o sacrifício por causa do pecado. E depois Jesus, ele veio, Cordeiro vivo, desceu do céu e morreu, derramou o seu sangue por mim e por você, para justamente nos limpar de todo o pecado e novamente nos conectou a Deus, novamente nos ligou a Deus através da salvação que há em Jesus. Queridos, mas aqui, a Bíblia diz aqui, esse texto que a gente está lendo, que assim que eles comeram o fruto da árvore no centro do jardim, os seus olhos foram abertos e ali eles viram que estavam nus. Ali eles enxergaram, né, o bem e o mal. E o problema, queridos, aqui nesse texto, não é nem, é claro, né, foi a desobediência, mas quando ele peca, a Bíblia diz que eles se escondem de Deus, ou pelo menos tentam isso. Tentam se esconder de Deus. E a Bíblia diz que eles pegam folhas de figueira e vão lá, começam a cozinhar essas folhas e criam roupas sobre eles para esconder a sua nudez, ou seja, a sua vergonha, a vergonha de seu pecado. Só que nada pode ser encoberto aos olhos do Senhor. Não tem como esconder o pecado, não tem como esconder a vergonha do pecado. Ainda que você esconda de mim, ou ainda que você esconda de muita gente, mas do Senhor, ninguém pode esconder. Queridos, aqui o problema é que Adão ele tenta dar um jeito no pecado. Eu creio que Deus ali dá até uma chance para ele aí quando pergunta assim, Adão, onde você está? Eu creio até uma forma engraçada de pensar, porque Deus ele sabe todas as coisas. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Que nem eu brinco aqui, quando eu sempre lembro dessa passagem quando eu chego aqui do trabalho, né? Eu chegava aqui do trabalho e o Miguel se escondia de mim, mas eu sempre sabia onde ele estava. Ele se escondia atrás da cortina e os seus pezinhos ficavam ali à mostra. Eu fico imaginando Adão se escondendo de Deus, é mais ou menos isso. Não tem como se esconder. Adão e Eva tentam se esconder de Deus e não tem como. Não tem como encobrir um pecado, não tem como dar um jeito no pecado. Apenas o sangue tem esse poder de cobrir o pecado. E ali, eles pegam vestes e tentam se cobrir. E Deus pergunta, Adão, cadê você, Adão? E ele diz, aqui, Senhor, estou aqui.
Por que você está se escondendo, Adão? Eu ouvi sua voz e temi muito, porque eu estou nu. Então Deus pergunta para Adão: Adão, quem te falou que você está nu? Ah, Adão, você comeu do fruto proibido, você comeu do fruto que eu disse para não comer. Foi isso, Adão? Adão ali, em vez de confessar o seu pecado a Deus, em dizer, sim, Deus, eu errei, me perdoa. Não. O que ele faz? A resposta dele é jogar a culpa na sua mulher. Ele diz, não, e pior, ele não joga a culpa na mulher, ele joga a culpa em Deus, porque ele fala, a mulher que tu me deste, ela me fez comer esse fruto. Então Deus vira o seu olhar para a mulher e diz, Eva, por que fizeste isso? Então Eva vai e joga a culpa para a serpente. A serpente me enganou. Queridos, não tente dar um jeito no pecado. O pecado, ele precisa ser confessado diante do nosso Deus. Porque Deus já sabe tudo o que aconteceu, mas Ele espera você com seus lábios, em forma de arrependimento, dizer, Deus, eu pequei contra Ti, eu não obedeci a Sua voz, eu não ouvi a Sua voz, eu não cumpri o Seu mandamento, eu não fiz segundo a Tua vontade, o Teu querer. Porque, queridos, agora a diferença é que nós temos o sangue sobre nós, o sangue do Cordeiro vivo que desceu do céu, que é Jesus, e somente o sangue de Cristo, que pode cobrir pecados. Nenhuma roupagem, nenhuma camuflagem de folhas ou coisa alguma poderão cobrir os nossos pecados diante do Altíssimo, que sabe todas as coisas. Então, o primeiro passo errado, queridos, de Adão e Eva foi a desobediência. Eles desobedeceram a voz de Deus, aqui no versículo 6. No versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer e agradável aos olhos. Queridos, cuidado com aquilo que é agradável aos seus olhos. Cuidado com os manjares dos reis. Cuidado com as rodas de escarnecedores. Cuidado com aquilo que agrada os seus olhos, porque Satanás, ele é astuto. Não pensa você que Satanás vai vir cheio de chifre, cuspindo fogo, vermelho, em brasa, não. Satanás, ele é astuto, ele virá como um anjo de luz. Ele virá de uma forma mansa, de uma forma ali que mova os teus olhos, de algo que seja atrativo aos teus olhos. E é disso que você tem que correr e fugir, amém? Para não cair na desobediência da voz de Deus no versículo 6. No 6 e no 14, olha o 14. Nós estamos 3:6. Olha o 14. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da sua vida. Ali, a serpente, ela é amaldiçoada, e a serpente na Bíblia, ela sempre faz alusão ao diabo, ela sempre se refere ao diabo. Quando nós falamos de serpente, logo estamos falando de diabo, queridos. Então, cuidado com a voz da serpente, com a voz de Satanás, que virá sugerir coisas para você fazer, que desagradem a Deus. Mas nós temos o Espírito Santo que grita no nosso coração, que nos convence do pecado, nos leva ao arrependimento. Amém? Olha o que diz aqui, queridos. Romanos 5:12. Vamos ler comigo? Vamos lá para Romanos. Romanos 5:12. Romanos 5:12 diz assim, Pelo que, como por um homem, aqui está se referindo a Adão. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Queridos, é por causa do pecado que a morte entrou no mundo. É por isso que nós envelhecemos e morremos, por causa do pecado de Adão. Amém? Mas olha o que diz aqui, vamos ler Isaías, vamos comigo lá no livro de Isaías. Isaías é tremendo, querido, e eu amo muito esse livro, Isaías
59. Um e 2. Diz assim, ó, é um versículo muito lido por muitos pregadores. O problema é que eles só leem ou citam apenas a primeira parte do versículo. Ó, que é essa. Certamente você já ouviu uma pregação e é lindo, é claro, porque é a palavra de Deus. Mas nós vamos ler o versículo até o fim. Alguns pregadores leem assim, e é exatamente o que a Bíblia diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Isso é lindo e é verdade. Nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Então, quando nós lemos o primeiro versículo, isso é tremendo, queridos. O Senhor não está com a sua mão recolhida a quem não possa salvar, isso é verdade. E seu ouvido não está fechado a quem não possa ouvir. Mas na sequência do versículo 2, assim diz o Senhor: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha isso, queridos. O Senhor não está com as mãos recolhidas a quem não possa salvar, e nem seus ouvidos fechados a quem não possa ouvir. Mas o problema aqui é a iniquidade, o pecado que fazem divisão entre Deus e o homem. O pecado não permite que Deus nos ouça. Isso é pesado, mas é algo que a palavra quer nos tratar essa noite. Então, antes de nós ficarmos pedindo coisas a Deus, bênçãos, nós precisamos olhar para dentro de nós e ver se a iniquidade não está cravada em nós e fazendo separação entre nós e Deus. O pecado faz separação do homem e Deus. Amém? Queridos, a desobediência quebra, né? Quebra o elo que temos em Cristo Jesus. Quebra a aliança. Desobedecer a Deus gera maldição para as nossas almas. Agora, obedecer quebra qualquer tipo de maldição. Então é importante nós obedecermos a Deus e a sua voz, a sua palavra, porque Deus ele não quer que nenhum de nós se perca. Deus ele só tem pensamentos de paz a nós. Não é o que muitos pregam, né? O Deus que é justo, é juiz, quer matar, né? Não, você mexeu comigo, Deus vai se vingar de você. Não, Deus ele ama a todos, queridos. Ele ama a todos. Deus ele tem pensamentos de paz para nós, pensamentos de carinho, de amor. O problema é o pecado que faz divisão, a desobediência da palavra de Deus. Amém? Então, queridos, aqui no versículo 7, vamos voltar lá para Gênesis? Volta comigo lá em Gênesis. Gênesis, nós estamos extraindo aqui palavras de vida do capítulo 3 de Gênesis. Do versículo 7, diz assim, ó: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O problema, queridos, é você achar que você pode dar jeito em tudo, que você não precisa de Deus. Eu pequei ali, não, eu vou fazer isso aqui. Faz o seguinte, Eba, vamos pegar umas folhas ali, né? Vamos preparar elas e vamos fazer roupagem aqui, vamos cobrir a nossa vergonha, vamos cobrir o nosso pecado. E não há como, né? Você se achar autossuficiente, achar que você pode fazer sem Deus. E na verdade a própria palavra diz que sem Deus nós nada podemos fazer. Nós vamos ler aqui mais para frente esse versículo, amém? Então, queridos, é a falha do homem achar isso. Achar que pode dar um jeito, né? Pode camuflar, pode esconder, mas não adianta. Aos olhos do Senhor nada ficam encobertos. Para cobrir a vergonha eles fizeram isso. E a Bíblia diz que por causa do pecado, nós todos
fomos destituídos da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, 23. Vamos ler rapidinho? Eu tenho um tempinho ainda. Romanos 3, 23. Abra comigo lá, queridos. Romanos 3, 23. Eu vou me ajudando aí. A mídia está atenta, né? Romanos 3, 23. Diz assim, ó. Porque todos, não é apenas alguns, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas tem uma esperança no versículo 24, que diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, mas nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, pela graça de Jesus, porque nós encontramos a redenção que há no Filho de Deus, que é Jesus. Então isso nos conecta a Deus, isso nos leva novamente a Deus, isso que tira os nossos pecados, porque foi para isso que Jesus veio morrer por nós. É aquele que tira o pecado do mundo, aquele que tira o pecado da humanidade. O único que tem poder de perdoar pecados é Jesus. Amém, queridos? Então não confie na força do seu braço, não tenta dar um jeito. Quando a gente erra, queridos, a única escapatória é que o Espírito nos convença, que haja arrependimento e encontramos o perdão de Deus. Isso nos leva novamente a Deus. Amém? Então, queridos, não tente dar um jeito para tudo. Ó, aqui, ó, no 5 também. Vamos ler aqui, ó, a gente já está em Romanos. Ó, o versículo 5, no capítulo 5, 1. Romanos 5, 1 diz assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé. Você tem fé em Jesus? Você foi justificado pela sua fé. Temos paz com Deus. Olha isso. Sabe a paz que excede todo o nosso entendimento? Nós temos a paz com Deus. Nós deitamos em paz, acordamos em paz, vivemos em paz por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a paz com Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes na graça de Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha quem tem a paz. Ela se gloria mesmo nas tribulações. Ei, eu estou passando uma tribulação, mas eu estou em paz com Deus, porque Ele está comigo. E a paz, ó, a tribulação, ela vai nos produzir a paciência. A paciência vai gerar em nós a experiência. E a experiência, a esperança que temos em Cristo Jesus. Amém? Queridos, então nós não conseguimos fazer nada sem Jesus. Ó, no Evangelho de João 15, 5. Ele diz que eu sou a videira verdadeira. Jesus dizendo, meu pai é o agricultor. A vara que está em mim dá frutos. A que não está morre. E ele continua dizendo no versículo, porque sem mim nada podereis fazer. Se nós não estarmos ligados na videira que é Jesus, nós morremos, nós não servimos para nada, nós não damos frutos, nós secamos e morremos. Mas quando nós estamos conectados na videira que é Jesus, nós geramos frutos. É por isso que a gente necessita de Cristo Jesus. A gente precisa dele todos os dias. Sem ele, sozinho, a gente não consegue. Sozinho nós padeceremos. Sozinho nós morreremos. Mas com Cristo Jesus, nós encontramos a saída na videira, a alegria, na tribulação, a paciência, a esperança que temos em Jesus. Amém? Queridos, o erro deles é, voltando lá para Adão e Eva, um grave erro, tentar se esconder de Deus. Então não se esconda, não entre em cavernas como Elias, querendo morrer, né? Já tinha visto fogo descer do céu,
queimando o holocausto, provado para todo o povo de Israel que o Deus de Israel era o Deus vivo, estava escondido em caverna, querendo uma morte, não se achando melhor que seus pais. Mas Deus mandou um anjo com maná, com alimento, dizendo: Elias, levanta, come do maná. Elias se deita novamente ali, querendo uma morte. O anjo diz: levanta, Elias, come do maná, porque longo é o seu caminho. É isso que Deus está dizendo. Não tente se esconder de Deus, não tente se esconder dos seus problemas, não tente se esconder de situações. Levanta, come do maná, que é a palavra, e caminha. Firmes, marchem, porque longo é o seu caminho em Cristo Jesus. Amém? Não tente se esconder, porque o nosso Deus, ele é onipotente. Todo poder está nele. Ele é onisciente. Ele tem o poder do saber. Ele sabe todas as coisas. Lá em Provérbios diz que a sabedoria aprendeu com ele. Olha aí, isso daí eu aprendi com a pastora Ju. Olha que bênção. A sabedoria aprendeu com o nosso Deus. E ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Todos. Não há ali lugar que ele não possa estar. Se você ler lá Salmo 139, vai dizer que, o salmista diz lá, eu sempre cito esse versículo, aonde eu irei, aonde eu me irei do teu espírito? Não há como o salmista se esconder. Para onde eu fugirei da tua face? Ele diz, não tem como se esconder. Se eu subir ao céu, Deus ali está. Se eu descer ao inferno, os olhos do Senhor me contemplará. Se eu fizer a minha cama lá no Seol, que é o inferno, o Senhor me contemplará. Aonde ausentaria eu do teu espírito? Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, a contemplar os maus, a contemplar os bons, a contemplar tudo, tudo o Senhor está observando. E se ele não age é por um motivo. Às vezes ele está vendo qual é a sua reação. Ou ele só está esperando que você tenha uma. Amém? Queridos, olha o que diz aí Hebreus 4,13. Vamos lá, corre aí que eu estou pouco tempo. Hebreus 4,13. Olha o que diz aqui, ó. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Ai, você está com medo de pastor? Você está com medo de parente, do seu irmão? Vou esconder do meu líder? Aqui está dizendo que nada pode ser encoberto. Sabe com quem que nós temos que tratar? É com Deus. Então não adianta se esconder. É com Ele que nós vamos ter que tratar. Que sabe todas as coisas. Olha o que diz Jeremias. Jeremias 23. Vamos correr aqui, que é também esse versículo é lindo. Jeremias. Vou abrir aqui para você. Lê comigo. Jeremias 23 e 24. Jeremias, cadê você, Jeremias? Aqui, Jeremias. Jeremias capítulo 23, o versículo 23 também e 24. Diz assim, ó. Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor. E não também Deus de longe? Está perguntando. O 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos? De modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. Amém? Queridos, outro erro aqui de Adão e Eva, voltando lá novamente. Eles tentaram justificar o seu pecado. E às vezes eu vejo pessoas querendo justificar o seu erro, e muitas vezes até na palavra, querendo mudar o contexto, querendo mudar o entendimento daquilo que Deus está falando para encobrir um pecado. Então tome cuidado com isso, porque a Bíblia te chama de maldito. Maldito aquele que tirar um ponto ou vírgula da minha palavra, o Senhor diz. Agora você imagina você que quer mudar um texto inteiro para cobrir
algum tipo de iniquidade. Amém? Queridos, ele tentou justificar o seu pecado e contra a palavra de Deus não há negócio. Está escrito, queridos. Está escrito, está afirmado. A vontade de Deus nós já sabemos ali na palavra. Não tem como argumentar contra a palavra de Deus, né? Não tem como transgredir a lei divina, que é essa doce voz, a palavra. Amém? Então não desobedeça às leis de Deus. A gente leu lá Isaías 59, 2, né? Separação de Deus. Houve a separação de Deus e foi através do pecado. O que pode te separar de Deus, né, é o pecado, queridos. Eu não estou dizendo que Deus vai te abandonar, né? Eu não estou dizendo que Deus vai te deixar. Mas o pecado ele fere o coração de Deus quando nós pecamos. Mas Deus mesmo assim, ele não irá desistir de você. Mas primeiro nós temos que tratar, nos arrepender, para que Deus possa agir em nós, agir naquilo que nós queremos, naquilo que nós precisamos. Amém? Um exemplo, queridos, aqui é Sansão, né? Eu sempre cito Sansão como um exemplo do homem que tinha tudo, Nazireu escolhido, separado de Deus, juiz, né? Inteligente e tinha a força, o homem mais forte da Bíblia. E ele trocou tudo isso por momentos. Desobedeceu seus pais, não honrou pai e mãe, né? Se envolveu com o povo pagão, né? Cuidado aí, ó. Se envolveu com aquela que não serve o mesmo Deus dele, o Deus vivo, o Deus de Israel. E isso trouxe grandes consequências dele, porque se você ler lá em Juízes 16, 20, a Bíblia diz que ele estava lá com Dalila, né, dormindo. Ela cortou seu cabelo e de repente ele se levanta e diz: deixa comigo, eu vou contra os filisteus, vou matá-los. Mas no final do versículo diz: ele não sabia que o Senhor não estava mais com ele. O Senhor tinha sido retirado dele por causa da desobediência. Saul também, eu preguei domingo, né? Quem estava na igreja, quem viu online, o espírito foi retirado de Saul por causa da desobediência. Então cuidado, queridos, né? Porque lá em Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então tem muita gente pregando que Deus não se preocupa com o seu pecado. Deus te ama mesmo assim, Ele te ama. Ele te ama mesmo assim. O seu pecado não pode tirar o amor de Deus a você. Mas ele pode te levar à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus tem um dom gratuito dele, que é a vida eterna. Amém? Então não troque aí o que você tem de Deus, né, por aquilo que Satanás quer sugerir a você. Porque um abismo vai chamando outro abismo. E de repente você está aí num lamaçal que você não consegue mais sair. E você vira escravo. Existe escravos do pecado? Existe. Aqui, vamos ler esse versículo. João, vai lá em João 8:34. Vamos comigo lá? João 8:34. Queridos, todos nós, amém? Eu não estou aqui querendo dizer que eu sou melhor que você nem nada. Todos nós carecemos do perdão de Deus, né? Todos os dias nós temos que ser perdoados dos nossos pecados. E eu me incluo nessa também, tá bom? Olha o que diz aqui, ó, em João 8:34 diz assim, ó. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Amém? Aquele que comete pecado vira servo dele. De repente você está sendo servo do seu pecado aí. Você juntou aí uns pecados de estimação. Isso acaba com a sua comunhão, fica pesado no seu coração, fica pesado nos seus ombros e você acaba virando escravo disso. Mas há uma palavra para você. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus. Quando você conhece Jesus,
na sua forma mais profunda, você é liberto de tudo isso. Amém, queridos? Mas para isso a gente precisa o quê? Confessar. Confesse o seu pecado a Jesus, seja liberto. Vamos ler lá, ó, livro da sabedoria, o livro que aprendeu com o nosso Deus, a sabedoria. Provérbios 28, 13. Vai comigo lá. Jesus amado, a hora passa voando. Provérbios 28, 13. Diz assim, ó. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Isso aqui nem Adão, tá? Encobre o seu pecado, tenta camuflar, esconder o seu pecado. Então, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Vai ficar escravo, preso nisso. Mas os que confessam e deixa o pecado alcançará misericórdia. Amém? Glória a Deus, queridos. Olha isso. Né? O que tenta camuflar, negociar, né? Tenta esconder, ele não prosperará, ele ficará preso nisso. Mas o que confessa, ó, eu tenho esse pecado, Senhor, o Senhor me conhece, me sonda, esse é meu pecado. Né? O que confessa o seu pecado a Deus e o deixa, porque o arrependimento nos faz deixar. Esse alcançará as misericórdias do Senhor. Aleluia. Queridos, vamos comigo lá em Salmos 32, já que a gente está falando disso. Salmos 32, 1. Diz assim, ó. Bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Coberto pelo quê? Coberto pelo sangue. Nosso pecado, ele é lavado pelo sangue de Cristo Jesus e é removido de nós através do sangue de Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, nós precisamos confessar o pecado. Vamos lá na primeira carta que João escreveu. Primeira carta que João escreveu, lá no finalzinho da Bíblia. Você vai lá, primeira epístola do apóstolo João. Nós vamos ler o versículo 1, o capítulo 1. E o versículo 9 vai dizer assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele nos faz justos. Ó, queridos, ó, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então você, todos os dias nos carecemos de nos arrependermos, de confessarmos. Eu errei aqui, Senhor, eu pequei, eu fiz isso. Perdoa, arrependimento. E ali nós somos libertos de toda a injustiça e somos justificados pela graça que encontramos em Jesus. Glória, amém? Queridos, voltando lá, não tem quanto tempinho? Tem um tempinho aqui, não tem não? Queridos, nós precisamos confessar a Cristo os nossos pecados, dizer, Ele sabe, claro que Ele sabe. Você acha que Ele não estava vendo um Adão lá escondido? Você acha que Ele não sabia onde ele estava, Eva? Deus, Ele colocou ali apenas um limite para ver a fidelidade do homem. Mas Ele já sabia. O plano de Deus, Ele sabe todas as coisas. Talvez ali, se Adão tivesse confessado o seu pecado, ele seria perdoado instantaneamente. Mas se você ler o texto, em nenhum momento ele confessa o seu pecado. Ele tenta encobrir, ele tenta jogar para Eva, Eva tenta jogar para a serpente, tenta ali, ninguém confessa nada, sendo que Deus sabia todas as coisas. Amém? Então, queridos, olha aqui. No versículo 15, eu quero ler para você, que é o melhor versículo aqui deste texto. No versículo 15, vai dizer assim, ó. Nós somos 3:15, Gênesis 3:15, amém? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Então Deus, Ele vai colocar, que Ele está dizendo para a serpente, ó, eu vou colocar inimizade
Deus está falando para Satanás, queridos. Eu vou colocar inimizade entre as tuas sementes e a semente da mulher. Só você ferirá o calcanhar da semente da mulher. Só que a semente da mulher ferirá a sua cabeça. Deus estava dizendo que a semente do mal maligno, ela poderia ferir a semente da mulher. A Bíblia diz que Jesus, ele foi ferido por nós. Ele foi crucificado, ferido no madeiro, açoitado, sangrando, cuspido, rejeitado, coroa de espinhos, sangue lavando as ruas, chicote cortando o seu corpo, os pregos entrando na sua mão. Ele foi ferido. A serpente, ela feriu a semente da mulher. Mas a semente da mulher, ao terceiro dia, ressuscitou. E a Bíblia diz em Romanos 16, 19, Romanos 16, 20, diz assim, que o Deus de paz, ele esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. A semente, Jesus, esmagará a cabeça da serpente. Aqui Deus libera a primeira profecia, o primeiro versículo profético. O Deus, a semente da mulher, a semente dela, que é Jesus, esmagará a tua cabeça, Satanás. Amém? Queridos, eu tenho algum tempo aqui, eu quero levar você a entender que Jesus, ele nos amou de tal maneira que ele nos perdoa como somos. Porém, ele não deixa nós da mesma forma. Quando nós encontramos a ele, quando ele entra no nosso coração, ele começa a mudar tudo. A nossa maneira de falar, de pensar, de agir, né, de se portar, a gente muda. E, queridos, aqui eu quero falar um pouco sobre as vestes de Adão, né, que era camuflada. Então quero que nessa noite o Espírito Santo do Senhor te toque, para que você troque essas vestes. As vestes que te camuflam, que tentam esconder o seu pecado, para que você seja perdoado pelo nosso Deus. E troque as suas vestes por vestes de misericórdia do nosso Deus, por vestes de louvor, por vestes de salvação, de poder, de glória, por vestes de amor, de proteção do nosso Deus. Amém? Eu convido você a isso, para vestir as vestes de redenção por Cristo Jesus. Porque lá, no Gênesis a gente leu aqui, no 3, no 9, vai dizer que o Senhor fez a Adão túnicas, né, de peles de animais, né, e os vestiu para os cobrir. Deus foi lá e trocou, tirou aquelas vestes de folha, de camuflagem, e colocou vestes de sacrifício. Os cobriu com vestes de sacrifício. E vamos ver Isaías 61. Acho que eu tenho mais uns minutinhos, não tenho não? Isaías 61, abre comigo lá. Isaías 61 é... Isaías é pesado, hein, queridos? Isaías 61. Diz assim, ó. É o que exatamente Jesus está querendo te convidar essa noite, para trocar as vestes de camuflagem por vestes de sacrifícios, por vestes de redenção. Opa! Ó, vamos lá. 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, aqui é os tristes, trocar sua tristeza, vestes de tristezas, olha, que lhes dê ornamento por cinza, em vez de cinza, sabe cinza, que é algo frio, algo sujo, trocar por ornamentos, por coroas de glória, por vestes ornamentais, por vestes reais. Trocar óleo de gozo por tristeza, trocar a tua tristeza, as suas vestes tristes, por vestes de alegria, de gozo pleno em Jesus.
Continuando o versículo, ó. Vestidos de louvor por espírito angustiado. Então troca a sua veste de angústia. Troca o espírito angustiado por vestes de louvor, de adoração que sobra ao trono da graça. A fim de que chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que seja glorificado. Amém? Então, queridos, eu quero te convidar para trocar as suas vestes de tristeza por vestes de alegria, cinza por vestes ornamentais. Troca toda a sua angústia, espírito de angústia, por vestes de louvor ao nosso Deus. Amém? Continuando aqui, queridos. Quando a semente da mulher ela foi crucificada, a Bíblia diz lá que tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, eles tomaram as suas vestes e partiram em 4 partes. As vestes de Jesus foram rasgadas. Sabe para quê, queridos? Para nos vestir, para nos cobrir. Então que você não use uma veste que te esconda de Deus, mas que você use uma veste que chame a presença, que chame a atenção de Deus até você. Eu vou encerrar aqui rapidinho, eu vou ler alguns versículos. Eu quero que você vista a veste da salvação em Jesus. Isaías, lê o versículo 10, Isaías 61, 10. Isaías 61, 10 diz assim, ó. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Troca essa veste de tristeza, pelo amor de Deus, veste de solidão, veste de angústia, troca aí pelas vestes celestiais. O Senhor está querendo trocar as suas vestes essa noite. Lucas 24, aí Jesus não vai dar tempo. Vai sim, em nome de Jesus. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Vou ter que ser muito rápido na Bíblia agora. Lucas 24, 49. Diz assim, ó. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vestes de poder, queridos. Que sejam cingidos em você. Vestes de fogo, vestes de poder. Efésios 6:11. Rápido aí. Em nome de Jesus. Meu tempo está esgotando. Efésios 6:11, queridos. Diz assim, ó. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Se vista com vestes de guerra. Nós pregamos domingo, a armadura. Essas são as vestes do soldado de Cristo, que nos protege de todo o mal. Amém? E, por fim, que você se vista com vestes de amor. Porque o meu mandamento é este, diz o Senhor. Que vos ameis uns aos outros, como eu assim vos amei. Então essas roupagens espirituais, queridos, que nós temos que vestir. Deus quer trocar as suas vestes de tristeza por vestes de alegria, vestes de solidão pela companhia do Espírito Santo todos os dias na sua vida, vestes de abandono por vestes de rendição, vestes de aquele que encontrou a família em Cristo Jesus. Troca a sua veste de dor pela veste de consolo, pelo óleo de alegria, por coroas, vestes ornamentais. No nome de Jesus. Queridos, essa noite o Senhor está trazendo essa palavra ao seu coração. Tem 27 segundos. Mas eu quero te dizer que você é amado do Senhor. Ele te ama de uma forma sobrenatural. Ele não quer te deixar com camuflagem, com roupagens tristes, mas com roupagens eternas. Amém? Deus abençoe você. Obrigado por estarmos aqui. Eu amo a cada um com o amor de Jesus. Essa foi a palavra. Reflita sobre ela e